Continuando a falar sobre requisitos, vamos mostrar para que servem esses requisitos, né? A importância dos requisitos, alguns exemplos de requisitos, tipos de requisitos e dificuldades também para elaborar requisitos. Requisitos, como a gente falou anteriormente, são de extrema importância para que o desenvolvimento do sistema dê certo. Sem requisitos muito bem definidos, dificilmente o nosso produto, nosso projeto de banco de dados, nosso projeto de sistema, o nosso software vai ser bom. Os principais requisitos funcionais, eles devem descrever as funcionalidades do sistema, as funcionalidades do banco de dados, as funcionalidades do software. Ele deve documentar como o sistema deve reagir ao receber informações e entradas específicas. A entrada no sistema vai provocar um processamento. Esse processamento ele vai atender a algum requisito. Essa entrada também é um requisito. As saídas do sistema também são requisitos. E esses requisitos foram traduzidos em função das necessidades do usuário. O seu comportamento é fundamental para identificar a situação em que o usuário vai receber a informação que ele precisa ou aquilo que ele deve inserir no sistema. Também define o que não se pode ser feito no sistema. Requisitos funcionais, eles definem as funcionalidades do sistema. Como o sistema vai funcionar, nada mais que isso. Mas eles precisam ser bem descritos. Eles serão fundamentais depois para rastrear se realmente foram atendidas as necessidades do usuário. Esse rastreamento vai ser feito em termos de testes. Vamos falar um pouco de requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais definem restrições do sistema, tais como segurança, desempenho, qualidade. Um exemplo, por exemplo, de requisito de desempenho seria nós definirmos a quantidade e o espaço de armazenamento de um disco, a quantidade de registros que devem ser armazenados, no máximo, por exemplo, ou no mínimo, por exemplo. Eles não vão ser usados para modelar o sistema, mas sim para estimar, restringir, qualificar o que o sistema necessita. Mas, como nós já dissemos, eles não serão necessários para que nós possamos modelar o sistema. Requisitos não funcionais de segurança, por exemplo, pode ser um controle de senha, né? A definição de como é que funcionarão as senhas naquele sistema. Isso será descrito como requisito, mas não será implementado, é apenas uma restrição do sistema. Requisitos não funcionais também podem ser requisitos de eficiência, confiabilidade, portabilidade, éticos, reguladores. Eficiência: quantos registros serão lidos no mínimo? Em tantos segundos? Qual será o tempo de resposta de determinada consulta? Confiabilidade: a confiabilidade que o sistema deve ter, a portabilidade entre plataformas daquele sistema, quesitos éticos, o que não pode sair daquele sistema, daquele software, daquele banco de dados. Requisito também pode ser tratado através de métricas estabelecidas, né? Métricas. Métricas podem ser projetadas e documentadas através de testes. Por exemplo, um requisito que determine a velocidade de processamento ou a capacidade de armazenamento, como nós já tínhamos falado anteriormente. Exemplo de requisitos funcionais. Por exemplo, isso daí até nós poderíamos numerar, né? Mas, por exemplo, transmitir os cadastros de novos clientes da filial para o cadastro central da matriz. O requisito está objetivo, direto e racional, né?
não tem muita coisa escrita, mas ele serve para a gente entender o que é para fazer, o que o sistema tem que fazer. Outro exemplo, calcular os impostos incidentes sobre a folha de pagamento e registrá-los. Esse requisito, embora a nível macro, ele vai ser detalhado quando o sistema for modelado. Nós não precisamos descrever com ínfimos detalhes os requisitos. Ambiguidades de requisitos. A imprecisão na especificação de requisitos é motivo de vários problemas, e é mesmo. Quando o requisito não está bem descrito, quando ele é ambíguo, que não dá para entender exatamente o que ele precisa atender, se é aquilo ou isso, realmente vai haver um impacto muito grande no desenvolvimento do sistema. A descrição do requisito ele não pode mesmo dar margem à interpretação. A descrição também tem que ser o mais objetiva possível. Você não pode ficar contando história para que isso não gere ambiguidade. Requisitos ambíguos geralmente produzem softwares, sistemas, projetos também ambíguos. Ambíguos no sentido de dar margem tanto a uma coisa quanto a outra coisa, ou seja, não atendem nada, né? Não atendem aquilo que o usuário precisa. Então, temos que evitar, pensar bem se o requisito está claro para todo mundo, se ele está bem descrito, se ele é racional, se ele é direto, se ele é objetivo. Ambiguidade é uma coisa que complica bastante. Aproveitando, falando de dificuldades de requisitos, existem muitas. Não é fácil registrar, não é fácil identificar, não é fácil acompanhar a implementação dos requisitos. É uma coisa difícil. Imagina escrever requisitos. Nós temos que imaginar como a coisa tem que ser bem descrita, o que ela deve atender, como é que nós depois vamos acompanhar esses requisitos, como é que será a documentação desses requisitos. Se é difícil pensar, a mesma coisa seria registrar o pensamento. Mas o requisito é uma coisa que tem que ser bem descrita, tem que ser bem acompanhada, porque no fundo é o pilar realmente do nosso sistema. Através deles é que nós vamos rastrear se o usuário foi atendido ou não. Se nós não temos requisitos bem descritos, como é que nós vamos saber se aquela necessidade do usuário foi atendida, se aquela saída atende àquele requisito? E para isso nós também vamos projetar testes para saber se os requisitos foram atendidos. Vamos projetar testes que farão a rastreabilidade dos requisitos. Bom, era isso, pessoal. A primeira parte, essa parte,